Boa tarde. Hoje, então, nós também aborda a questão de direito de imagem, direitos do autor de imagem. Portanto, é dois assuntos com o mesmo foco e, então, não tem que distinguir direito cada um desses. Primeiro é para falar, direito de imagem é direito que pessoa fotografada ou pessoa filmada tem sobre sua imagem. Ele que decide se deve usar ou não, e ele que decide o que é que pode fazer com essa imagem. Se é que crê, é que aceita, ninguém que pode utilizar essa imagem sem sua autorização. Que ele já também de acordo com o direito de privacidade que cada pessoa tem sobre essa pessoa. E em alguns países, aquele direito ali está consagrado na Constituição e na lei. Em outros países, nem por isso, mas está implícito sempre na direitos do autor de imagem. Portanto, aquele é direito de imagem de pessoa que está a fazer uma fotografia dele ou está filmado. Gosta, nós estamos numa situação bem complicada portanto, para prevenir para pessoas que usam essa imagem de alguém de qualquer forma, para nós estar na era digital. Então, eu estou usando imagem de qualquer forma de pessoa sem sua autorização e isso é muito mau. Mas se está consagrado na lei, já, portanto, é uma infração à lei. Alguém utiliza uma imagem de uma pessoa sem sua autorização, para essa julga com sua privacidade, então isso é muito mau. Depois tem aquele outro aspecto que é direito de imagem, portanto, direitos do autor de imagem. Um fotógrafo, ou pessoas que estão a fazer filmagens, vídeo, etc., gosta que o telemóvel está a fazer de qualquer maneira, mas de qualquer maneira ele se nos está para pegar de direitos do autor que fazem imagens, quer seja fotografia, quer seja vídeo. Então também aquele autor de fotografia ou de vídeo tem seu direito e ele deve receber para seu trabalho que faz. Mas ele também tem que pedir sempre a autorização de fotografar ou de pessoa filmar para utilizar aquela imagem de pessoa filmada. Claro que nesse aspecto o fotógrafo ou pessoas que filmam já é mais abrangente, pode que filma pessoas, filma paisagem, fazer fotografias artísticas, filmagens artísticas, tudo que é lá. Então lá já entra só questão de direitos do autor que tem e ele também que decide, não que está usado seu trabalho numa revista, por exemplo, ou numa emissão televisiva, ou seja, ou mesmo na plataforma digital. Naquele caso ali, em geral, aquele autor de fotografia, portanto, também de filmagem, até faz contrato com esse lugar, ou com essa agência, ou com essa revista, que pode utilizar essa imagem, e aí está mais fácil fazer gestão de direitos de autor, como é automático em termos de um contrato. Claro que eu estou a apanhar imagens de um autor de fotografia, às vezes pode ter na internet, ter, portanto, na plataforma digital, outros alguém utiliza e abusa. E também entra a questão de direitos autorais, que é uma infração. Qualquer alguém ou pessoas utiliza aquela imagem, que pode ser de paisagem, pode ser uma imagem criativa, para seu uso próprio, ou para fazer o que quer com ela, que ela já é crime, para modo, segundo a lei de direitos do autor, ninguém que pode utilizar trabalho de outro alguém sem ser autorização. Portanto, nenhuma obra que pode ser usado, seja na música, na literatura, na escrita, na fotografia, na arquitetura, tudo aquilo que entra criação, portanto, tem que ter aquela autorização do autor para ser usado. Portanto, tem dois aspectos diferentes e aquele aspecto da questão de imagem também é muito, muito importante para uma pessoa tem que ter sempre privacidade. Então, que pode utilizar essa imagem sem ser permissão, sem ser autorização,
e então, no fundo, é isso que nos está papel de hoje, mas então, aquela é só a introdução. Se tiver questões sobre isso, pode responder questões mais concretas, também de acordo com o interesse de nós que está lá hoje a emissão, e panca para pedir de coisas que às vezes pode ter interesse para alguém. Então, portanto, então espero algumas questões para poder aprofundar talvez aquele aspecto de direito de imagem e direitos do autor de imagem. De sim, tem um aspecto, tem um contrato, no contrato tem que estar bem especificado, bem claro, portanto, que as cláusulas de contrato. Claro que quem que contratou, só está pagou, ele é proprietário e ele é autor, segundo contratos que nós fazemos, é autor de qualquer coisa, que ele depende de contrato. Se nós fazemos um contrato, mas está pagou e ele tem direito sobre aquele trabalho que vou fazer, então, bom, em princípio, só tem direito moral, não patrimonial. Já o capô de de obra, pois ele já pagou, e ele é proprietário, ele é autor, então, de aquela obra em termos patrimoniais. Bom, só por exigir em termos morais, é capaz de deturpar o trabalho, é capaz de mudar, é capaz de fazer transformações de que é original de bom. Porque ela já é direito moral que bom tem. Que tem que respeitar, que está de acordo com a lei sobre direitos do autor, mas qualquer obra, criação literária, artística ou científica, mas deve ser respeitado. Portanto, música está cantado com diversas interpretações, mas nunca pode mudar a letra e melodia. Senão está a ser, portanto, um atentado, chamamos assim, a originalidade e portanto, integridade da obra. A integridade da obra tem que ter. Agora, isso depende do contrato que tem com aquele, portanto, pessoa que pediu para fazer esse trabalho. Se houve dele exclusividade, então, às vezes, não nunca pode utilizar em qualquer outro lugar. Como a gente pagou para isso, já nós temos um contrato, depende do contrato. Mas, se que for assim, a bom pode utilizar aquele trabalho que faz, se que tem que cláusulas específicas, em qualquer outro lugar, numa plataforma digital, numa revista, etc, etc. E Bob recebe para isso. Tudo depende daquele contrato. Por isso que o músico fica refém de produtores, vamos fazer um contrato de exclusividade com o produtor, e o produtor naquele contrato está sendo o produtor que recebe direitos de autor de ser, o produtor que está autorizado para fazer qualquer atuação, então é que está para fazer nenhuma atuação sem ser com autorização de produtor, para moeda de exclusividade. Quando pode, e também dependendo de ano, às vezes será para o tempo. Então, quer dizer, e aquele criador, ou aquele autor, ou aquele artista, nesse caso, não está para pedir direito do autor, mas há direito conexo também, que é direito de artista, do intérprete, e fica lesado, para a moeda fazer um contrato que é bom para ele. Para a moeda fica refém de aquele produtor, para a moeda acontece o que está chamado, passa titularidade de direito. Portanto, é mandata, é de direito para que alguém explora se obra. Agora, lá tem sempre aquela questão de direito moral que tem que respeitar sempre, mesmo que faz aquele contrato com a pessoa, mas está lá, ele só é ele que pode mudar se a obra, ninguém mais que pode mudar se a obra. É um fotógrafo, está fazendo fotografia, está fazendo fotografia artística, qualquer obra pode mudar, mas ninguém mais que pode mudar o trabalho que tem, mesmo que está na plataforma digital de Azatel, mas tem que ter respeito para direitos morais. E depois, por exemplo, na plataforma tem outro trabalho que pessoas estão usando, mas é trabalho que está livre, que está free. O trabalho está na plataforma, mas tem direitos de autor que só pode ser usado mediante aquela autorização ou licenciamento do próprio autor ou do titular do direito. Nesse caso, se tem aquele contrato que, no fundo, o bem do trabalho para aquela entidade,
Então, logo aquela entidade que dá essa autorização a qualquer outra pessoa ou qualquer outra entidade que quer usar aqueles trabalhos. Em princípio, não é ele que quer vir passar de trás. E, bom, é ele que está filmado outro alguém, ele passa. Mim, ou que hoje está tendo filmagem, ninguém está querendo passar, não está passa para lá. Portanto, se ele vai passar, é uma coincidência, fica como um figurino, e o objetivo é que ele que está filmado, portanto, é ele que está pôr, alguém que está filmado, ele passa. Ele que devia aparecer. Portanto, é que pode processar nunca, e pode até agora, pode apenas sentir uma que quer para fazer alguma coisa. E então, ele está falando, cada conta, passa, e está gostava para nos hoje, assim que está perceba, que ele pode fazer, pode pedir, para aquela questão de direito de privacidade, de coisa. Alguém pode estar passa, quem que está firma, fala, qual passa para essa firma? Mas, por cada conta, você está focalizado num objeto concreto, numa atividade concreta, porque você está tendo, portanto, preocupação com hoje, se alguém está passo ou não. Quem que está hoje, mas está firmado, ele que deve passar. Aliás, tem casos curiosos que não tinha o caso, alguém está firmado, também pessoas para pôr-se, se pode escrever-se, e para uma filmagem, assim. Então, portanto, lá é claro, não vai pôr-se, então nunca que acabou de pedir nada. Em troca. E tem uma coisa que está falando, exceções ou limites ao direito do autor, mas naquele caso ali que te aplica. O jornalista tem direito sim de fazer, mas se a imagem de uma pessoa é capaz de pôr sem autorização de que a pessoa, seja em que contexto for, a não ser que de facto é um acontecimento, um acidente, ou alguém roubo, qualquer coisa assim, ou que é um acontecimento de facto, lá que tem entre aquela exceção e a lei do direito do autor, que está falando, mas ninguém que pode utilizar a imagem sem autorização, portanto, sem autorização. Mas, como ali é um acontecimento, tem que retratar o acontecimento, que é o que ele falou assim, houve um acidente, o carro tal, que a pessoa tal, tem que documentar aquele acidente. Por exemplo, um acontecimento, que lá é exceção à lei de direitos de autor. Portanto, naquele caso, ele pode usar como aquela exceção ao limite ao direito de autor, que é na casa em que pessoas podem utilizar sem autorização. E não está a dar exemplo em outros aspectos, por exemplo, música e livros, tudo já falaram, mas ninguém que pode utilizar trabalho de uma pessoa sem autorização. Que é a lei que está falando. Mas, na lei, tem uma parte que está falando exceções ou limite ao direito do autor, à lei, que dá possibilidade, numa obra de caridade, pode utilizar sem autorização, música ou um livro, sem autorização do autor, num trabalho científico na universidade pode utilizar, num crítica literária pode utilizar, etc, etc. Portanto, naquele caso ali, é limite, exceção à lei. Lá para mais que o autor queira relimitar, não, porque pode usar uma autorização, é que pode fazer nada. Para uma exceção à lei. É uma situação específica que a lei está falando de ser um autor que tem voz. Que tem, assim, já ser direito que te prevalece de falar assim, não, nunca autorizou que pode usar. Então, é exceção. E, naquele caso ali, ou então, extrato de uma obra num trabalho científico, ou num trabalho de reportagem, etc, etc, naquele caso ali, exceção à lei. Então, em termos de imagem, naquele caso de acontecimentos, por exemplo, tem um espetáculo, não sei o quê, o jornalista pode ir tirar uma foto para coisa. E pode, por exemplo, para um trabalho televisivo de reportagem. Mas é limitado, é que pode fazer de qualquer maneira para modo, por exemplo, tipo fazer peba bem, ou para aquilo, se peba bem é que pode nunca, mas como reportagem, como notícia, ela carece aquela autorização e pode utilizar de forma normal. Que crime põe denúncia. Se você comete um ato que é acusa, claro que a polícia pode
processar, mas ao mesmo tempo, e que está por fazer nada, pode ser bem, não, ele está fazendo reportagem de uma situação grave, de uma infração, de um crime público, portanto, que coisa é pública nesse sentido, é público, pô, dentro do caso é que por aí pegar filma, por exemplo, suponhamos situação de violência doméstica. Ninguém que por aí entra dentro de casa de alguém para filma. Mas se acontece na rua, uma violência do género, a pessoa faz uma coisa, é bom para a memória te servir até para questões judiciais. Portanto, nesse caso, também já entra dentro de que exceção à lei. Para é um facto, é um acontecimento que é passível de notícia. E, portanto, um polícia te espanca e pessoa na rua, portanto, em termos legais, é que pode fazer isso nunca, a não ser que, de facto, a pessoa agredir também, né? Então, lá, se for bem feito, bem contextualizado, e lá já está entre aquele limite de exceção à lei do direito do autor da imagem. Na lei pode ser. Quer dizer, no seu trabalho normal, que pode divulgar essa imagem, mas se você está cometendo qualquer ilegalidade, pode fazer. Se você está fazendo só seu trabalho, também o que pode fazer de facto, ele está cumprindo seu trabalho normal. Mas se agride, se infringe próprios limites que ele tem de fazer seu trabalho, que vai para lá, alguém pode fazer sempre uma forma, até em termos judiciais, é muito importante ter aquela documentação do facto. Ela é uma documentação de um facto que pode servir no tribunal. E, nesse caso, é um acontecimento público. Num acontecimento público, por exemplo, tem um espetáculo, tem aquele que é público, e o jornalista tem direito de fazer reportagem sobre aquilo, ainda que pessoas que crê, a não ser que fazer de uma forma que mesmo é proibido e muito fechado, sem ser público. Mas o que é público, em princípio, deve fazer e que tem um problema que tem que exigir, portanto, ninguém que pode exigir direito de imagem. Portanto, o direito de imagem, de pessoa em si, que as outras imagens que o fotógrafo faz de paisagem, lá que entra nenhuma questão de direito de imagem. Entra só questão de direitos autorais, cima no todo caso. Que é cima da pintura, não sei o quê, que tem outros parâmetros. Portanto, é para ficar bem claro que os dois aspectos ali. Direito de imagem tem a ver sempre com pessoa e situação de pessoas. Lá que entra direito de imagem, de aquela pessoa que está a ser fotografado, está a ser filmado. Então, ele tem direito de recusa para ser imagem ser usada em qualquer lugar que tenha. Que ele é direito de imagem. Agora, o autor que faz a fotografia, o autor que faz a filmagem, ele tem direitos de autor. Mas ele que utiliza aquela imagem, que faz, tem que ter uma autorização de aquela pessoa que está falando assim, sim, então autorizou, pôs aquela imagem que eu faz de mim em qualquer lugar que eu creio. E lá, e aquela pessoa, e fotografado, aquela pessoa de imagem, ele é que tem direitos autorais. Ele tem só direito de imagem e de privacidade, se crê ou não. Quem que também recebe direitos autorais para a imagem feita é o autor da fotografia ou o autor da obra visual, audiovisual. Portanto, direitos do autor em termos de imagem abrange já, nesse caso, fotografia e audiovisual, já que a imagem em si de pessoa, mas é tudo outro que está filma. Mas a lei de direitos autorais só do fotógrafo ou portanto, chama videógrafo. E que ele tem direito de imagem só. Só que não está próprio direitos de autor em termos de imagens, para modo autor de uma fotografia está fazendo a imagem de que as pessoas. E lá tem entre aqueles dois aspectos, mas direitos de autor que faz imagem, portanto, ele também pode, ele que determina onde está por ser imagem, ele que tem que autoriza, ele que tem que cobrar ou não, etc, etc. Direito de imagem. Qualquer pessoa fotografar, isso aí pode utilizar. Ele se crê, pode fazer assim, não, crê para utilizar a minha imagem, botar um dinheiro que ganha com ele. Que ele é ele que sabe se crê ou não. Mas ele em si é que tem direito de autor. Ele tem direito, se pediu a boa,
Ele tem direito só de autoriza ou proíbe a utilização dessa imagem, que é direito à privacidade. Portanto, alguém tem direito a ser privacidade, ninguém que pode fazer filmagem de pessoa, seja na que situação está um bocadinho complicado, mas que infringe lei. Simplesmente por exemplo, uma situação de uma pessoa que só está dando um beijo, só está querendo, que pode fazer filmagem, pode é conhecimento público, é conhecimento entre duas pessoas. Então lá, por exemplo, que os paparazzi, onde está na mão, paparazzi, utilizava que lá, principalmente com grandes artistas, que sacou e traz para trazer as fotos, para coisa. Na altura ainda, coisas que está bem claro em termos de tudo isso. Mas esta daí traz da cor para uma, quer dizer, tipo um acontecimento para uma grande personalidade. Esta ganha o dinheiro com ele, ou que a Espanha que é flagrante. Mas é crime, para modo é privacidade de que os artistas que estão na sua piscina, se cresta não, mas está nesse lugar na piscina, é que vem lá de fora para ver tirar foto na sua piscina. Então é um crime, e para mim tem direito a ser privacidade, a não ser que está numa praia de mar, que é pública, e vai ficar num print, e está atrás de foto, e está falando, aquele artista, sei lá, que é assim. Já o limite entra para mim, ele que só está fazendo uma coisa que é correto. Então é tipo uma denúncia que está fazendo através de uma reportagem ou de uma fotografia. Mas se alguém está nesse espaço íntimo, e um fotógrafo, mas que crê, mostra e sempre que artistas é excêntrico, é que pode invadir a privacidade dos outros, é que pode. Depende do contrato, é a mesma situação de fotógrafo. Ele até entra não só modelo, como fotógrafo também de modelo, e depende do contrato que a agência tem com o fotógrafo, que a agência tem com o modelo, que determina e coisas a mais. Mas, em princípio, é que uma agência contrata, ou um fotógrafo, ou um modelo, ele só paga para ser proprietário, para ele ser dono, para ele ser autor, de que ela obra naquele sentido, ele que determina que coisa está usado, se está autorizado ou não. Agora, depende de cláusulas, para o modelo pode falar, não querer para fotografar, mas só para, especificamente para a revista que você está bem publica, e só para aquela que está aceita, coisa. Porque pode utilizar minhas imagens em qualquer outro lugar, que é o contrato que esta faz. É a imagem, portanto, da pessoa que pode autorizar, já nesse caso o modelo, então ele está pagado para fazer que as imagens, e ao que é pagado, se é no regime de exclusividade, ele deve exigir para pagar mesmo, e para utilizar essa imagem, e já é uma autorização de imagem. Então entra agora direitos do autor de imagem, que é do fotógrafo também, que deve ter um contrato, para ele é sempre autor de fotografia, mas tem um contrato com a agência, a agência só está pagando para fazer essa fotografia para ele, a agência. Então a agência que é proprietário de que essa obra, então, ali que tem a questão de titularidade, quer dizer, de um fotógrafo que tem direito do autor, e passa a titularidade de ser direito para aquela agência, para a agência utiliza num decreto, ou na reportagem de televisão, ou na revista, ou e plataformas digitais, etc. Que ela tudo, se não está falando, depende de contrato que fazer entre a entidade contratadora, portanto, quem que está a fazer contrato, que é a entidade que está a fazer contrato, e que é o interveniente contratado, que é fotógrafo e modelo. Não sei se fica claro. Modelo só tem direito se tem um contrato em que está falando, não pode utilizar essa imagem só naquele curso, do resto, e dono, quem que paga ele, que é proprietário de autorização logo no contrato, não pode utilizar essa imagem. Por ali tem a questão de utilização da imagem, não de direitos de autor. Tem que ter sempre atenção ao seguinte, ó que eu estava aí, em rua, faz imagem, que pode fazer imagem de ninguém, para publicar sem sua autorização. Que lá, nós temos que coisa, hoje uma situação interessante, até falar assim, olha, vamos fazer foto, hoje ele pode utilizar aquela foto. E pode até, inclusive, pedir sempre com autorização por escrito. Pode falar verbalmente, a não ser que tenha testemunho, mas é sempre complicado em termos de tribunais
para prova isso, pode falar assim, não, ele arranja um testemunho. Por escrito que é sempre bom, e em determinados casos, e pode, portanto, prevenir para eventuais queixas que pode ter. Para modo, quem que fazer imagem tem sempre autorização. É ele que é dono dessa imagem, é ele que tem prerrogativa de falar em crê ou não crê, é ele que tem que autorizar. Se ele que autoriza, que pode utilizar por lei. Para modo, não tem que respeitar. Então, quem que sabe fazer, que sabe, portanto, terreno deve estar preparado para pedir autorização de imagens que pode fazer de pessoas. Claro que lugar não, e paisagem, lugar, tudo isso, se a pessoa está lá fundo, sempre assim, nitidamente, pode usar para mostrar, por exemplo, o mercado é movimentado, mas que olhar a pessoa concretamente nítida, faz uma imagem, mostra o movimento, mas que a pessoa está passando muito bem, tem que ter autorização. Quer seja videomaker, portanto, que é as pessoas que estão a fazer vídeo, quer seja quem que está a fazer imagem e fotografia. E na vídeo é mais complicado, porque o vídeo tem entre outros parâmetros que quase é uma criação própria. Pouco estava a fazer um vídeo, está a fazer quase mais criação de uma fotografia só. Embora pode ter uma fotografia também artística, mesmo com pessoas. Portanto, que ali é um daqueles aspectos importantes, que tem que todo fotógrafo e videógrafo, então, videomaker, tem que ter em mente. E outra coisa, está sempre preparado para contrato com entidades que querem utilizar essa obra. Ele tem que ter um contrato claro, com cláusula claro, qualquer situação de direitos de cada um. Se você ceder todos os direitos, bom, como autor de fotografia ou como autor de vídeo, se você cede todo o direito para que a pessoa está pagando, você tem que pagar uma indenização ou tem que trazer de que você pode até proibir, se é uma revista, de que a revista circula. É que tem uma autorização para usar naquela coisa. E isso implica sempre questões comerciais. Porque naquele caso ali entra dinheiro, comércio da obra, então tem aquele aspecto de direitos patrimoniais, mas a moral de você está sempre a salvaguardar. Mesmo com o bem que ali, em termos morais, é que pode deturpar o trabalho, é que pode mudar o trabalho original. Assim, no caso de arquitetura, o arquiteto está fazendo arquitetura de uma casa e também de proprietário. O proprietário está pagando muito dinheiro para fazer aquele projeto de arquitetura. Ele, portanto, o proprietário é dono daquele projeto de arquitetura em termos de execução portanto, de próprio trabalho que está a fazer, de prédio ou de qualquer coisa. Mas que pode nunca muda aquele projeto de arquitetura sem pedir arquiteto. O arquiteto que tem que mudar. Se quer mudar qualquer coisa, ele tem que pedir para mudar. E que pode ele, para mim, está fascinado. É de não, ninguém pagar, dá fazer coisa que quer qual. Que pode, por exemplo, direitos de autor que te permite. Que pode, tem que manter sempre a integridade e originalidade da obra criada. E dá um aspecto, portanto, um exemplo de um tema que quase que está para piar de arquitetura, como ela também que tem muito questões de direitos, pode um contrato, pagamento, fazer um projeto de arquitetura e um pagou, já muita tem engenheiro para executar a obra, mas tem que seguir aquele plano arquitetônico, aquele plano de arquiteto, que pode mudar nada. Assim, livro entra, pronto, sim, tudo tem seus direitos. Como ali na capa de livro entra, ou que está põe na ficha técnica, entra a questão de fotografia de fulano de tal, de pintura de fulano de tal. Então, portanto, aquela fotografia que aquele fotógrafo faz, de aquela pintura, aquele fotógrafo tem direito sobre aquela fotografia, de aquela pintura. Mas ele também tem que pedir autorização do pintor para fazer fotografia. Tem que ter um contrato ali, sim. Ali tem que entrar sempre contrato. Para a edição de um livro, o editor está falando assim, pintor, você está cedendo uma imagem ou está vendendo uma imagem de uma pintura que é para pôr no livro?
Então lá, sim, está bem, está da autorização, nunca se pagam para a minha pintura sair no livro. Então, agora, o editor pode fazer assim, se contrata um fotógrafo para fazer uma foto especial, para um fotógrafo é bom. Mas agora você não tem tecnologia com o esse fotógrafo, está fazendo o scanner de pintura. Mas se o fotógrafo que faz, ele tem que contratar o fotógrafo para fazer a imagem que ele dá, portanto, ou que o buflé canto, não está pagou, logo já está, portanto, se trabalho já está remunerado em termos de direitos autorais patrimoniais. Mas, claro, se ele faz e é pagado, pode ser na capa daquele livro. Evidentemente que o livro, depois de publicado, pode ser numa revista, lá sim há limites ou exceções ao direito do autor, pode ser como reportagem no livro. Mas já aquele editor que pode apanhar aquela foto e aquela pintura para usar mal que crê em qualquer outro lugar. Que é, em princípio, que o ator pagar um cachê e não simplesmente não está essa imagem como reportagem. Nunca também usa essa imagem para grandes cartazes publicitários nem nada. Se não vai usar aquilo, não tem que falar, olha, a imagem foi tão excelente que não quer utilizar a imagem num cartaz. Então, assim, se não vai utilizar a imagem num cartaz, já tem que dar permissão, tem que dar autorização. Mas não tem fotógrafo também que faz aquela imagem. Então o fotógrafo pode falar assim, eu utilizo a minha imagem, mas vou pedir uma autorização. Suponhamos que é um fotógrafo que é nosso fotógrafo, não tem nosso fotógrafo, por acaso, que está a fazer foto de todas as nossas atividades e já está contratado e para isso, mas sempre a terceiro também direitos autorais no fim para ser trabalho que sai na revista. E isso é muito importante para nós estar ali para defender direitos do autor e para promover e para garantir que cada autor que faz esse trabalho seja remunerado para esse trabalho. Então, para além de que ele paga, que não está pagando para fotografia em si, depois ele também recebe direitos de autor para a fotografia que sai na revista. Se ultrapassa aquele âmbito que vai se manflar para publicidade, não sei o quê, não tem que pedir duas coisas. Direitos, portanto, autorização do fotógrafo e autorização da pessoa fotografada. Portanto, o direito da imagem. Agora, suponhamos que uma pessoa, um cantor, é fazer uma foto, é trazendo, ele que fazer a foto, ele tem direito de imagem, é trazendo foto para não publicar na revista. Não está publica. Então, de repente, o fotógrafo fala assim, não, e eu tenho que pagar direitos para nunca dar autorização para utilizar aquela minha foto. Mas ele sim não está fazendo. Sim, tem direito, sim, de autor, mas primeiro, a boa que a pessoa dá o direito para fazer essa imagem, que trazendo aquela foto foi que a pessoa que foi fotografada. Ele tem direito sobre esse trabalho. Bom, então, está para já esclarece mais ou menos, o direito, que é a questão de direito de imagem e direitos de autor, e relativamente à imagem, que é no caso o fotógrafo, e quem está fazendo, portanto, na área de audiovisual, e lá nunca tem que perpetuar de direitos de imagem do autor, mas direitos de autor apenas, né? Para o direito de imagem tem a ver, está ligado concretamente com a pessoa que está a fazer foto ou está a fazer filmagem. Que é direito de imagem. Claro que não se está para pedir imagem de direitos de autor, como o fotógrafo está a fazer imagens. Ele está a fazer imagens só de pessoas, está a fazer paisagem. Também o audiovisual tem entre filmagens de lugares, etc., e de pessoas. É por isso que não faz aquela pequena ligação ali, mas é duas coisas diferentes. Acho que já explica mais ou menos, mas se tiver mais questões, nos pode mandar para nosso e-mail ou na nosso Face, manda questões que nos pode ter ou dúvidas que ainda que fica esclarecido com coisas que estão ali. Depois, numa próxima oportunidade, hoje job que as questões, que as dúvidas, tenta responder na próxima emissão que nós está fazendo. Nós está contando todo fim de mês, nós está fazendo uma emissão do gênero, para nos estar conosco, para nos esclarecer os assuntos que nos crê. Também, se nos crê apoio qualquer tema específico, nos manda para nós e-mail, da forma nos próxima emissão, nós a gostar, para nós abordar tal ou tal questão.
nós já não pode um pouco de direitos de autor e conexo de artista ao longo de nossa emissão, já não pode de um monte de outros assuntos, mas assuntos é teu, ainda tem próximo emissão, se pensa, mas pode um pouco de questão de direitos nas plataformas digitais, que é uma coisa interessante e importante para o futuro, que está dura já que tem muito CD, nem outras coisas, que também está mal na ordem do dia e tudo digital e plataformas. Então é importante no papel daquele assunto ali. Em princípio não pode papel daquele, mas se nós criamos outros assuntos, é só questão de nós manda, portanto, um e-mail, uma mensagem, para pedir isso. Então, te agradeço a atenção e então fica para ali, de nosso próximo emissão e um grande abraço para nós todos que seguem no negócio.